Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que acompanham esta sessão, quero aqui reafirmar o que disse o deputado Tadeu Venere desta tribuna, a respeito da admissão por parte do presidente da Câmara dos Deputados do processo de impeachment. Nós sabemos que não há crime de responsabilidade da presidente Dilma, portanto, é um ato político, não é um ato tipicamente jurídico, e já tem posição de entidades como a OAB no Brasil, se posicionando contra esse processo. Como, por exemplo, a CNBB, se posicionando contra esse processo. Já tem manifestação também de grandes juristas no Brasil. E tem também manifestação da Organização das Igrejas Cristãs. Tem várias entidades se pronunciando. Só teve um governador no Brasil que se posicionou a favor do impeachment, que é o governador do Mato Grosso. 15 governadores já se pronunciaram contra o impeachment. Então, várias autoridades estão olhando este ato do presidente da Câmara como um ato contrário ao interesse do povo brasileiro, porque ele traz prejuízo à população. E o presidente da Câmara já apresentou várias pautas bombas este ano. Pautas bombas que trouxeram prejuízo ao povo brasileiro, gerando dificuldades, embaraços. Além de pecar por apresentar pautas bombas, dificultando o Brasil nesse momento que tem que atravessar uma forte crise econômica mundial. O desemprego, por exemplo, na Europa. A média do desemprego na Europa é maior do que a média do desemprego no Brasil. Na Grécia chega a 25%. Na Espanha passa de 22%. E assim por diante. Então, estamos atravessando uma crise grave, que não é só no Brasil, e não é só na Europa. Há uma diminuição da atividade econômica nos países que são parceiros do Brasil, inclusive. E veja o presidente da Câmara apresentando pautas bombas para dar prejuízo ao povo brasileiro. E peca por omissão também, quando não colocou, por exemplo, para votar o orçamento do Brasil no início do ano. Aliás, o orçamento do Brasil tinha que ser votado até o final do ano passado. Só foi votado em maio deste ano e publicado no dia 22 de maio deste ano, o orçamento do Brasil. Travou o Brasil, impediu repasses importantes a municípios, a estados. Quem fez isto? O presidente da Câmara, para dificultar o governo da presidente Dilma. Não está só atrapalhando o governo da presidenta Dilma, está atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. E aí, ele é criticado e é denunciado, inclusive. Queria que a presidenta Dilma impedisse que ele fosse denunciado no Supremo Tribunal Federal. Ela não o fez e não fará. Não fez com nenhum outro político. Todos os políticos que foram investigados, escutados, denunciados, não tiveram da presidenta Dilma nenhum apoio,
seja ele do PT, seja ele do PMDB, seja ele de qual partido for. E ela está correta. Quem deve, pague pelo que deve. Então veja, e este ano, deveria ter aprovado a LDO, de diretrizes orçamentárias para 2016, devia ter sido aprovado no primeiro semestre deste ano, até agora não votou, deputado Jonas. E ele quer encerrar os trabalhos deste ano sem votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Ora, e aí admite o impeachment sabendo que não tem base jurídica para isso. Mas apresenta como defesa. Vai para o ataque para defender-se de acusações que são gravíssimas, de recursos que foram tirados do Brasil e levados para fora, e que ele mentiu, dizendo que não havia conta dele na Suíça. E todos sabemos que há. Veja, com relação ao TCU. TCU fez um parecer. Como o Tribunal de Contas do Estado também faz parecer. Mas não foi apreciado ainda pelo Congresso. Então, que história é essa? E o que são pedaladas, então, que pode responsabilizar a presidenta Dilma? É pagar em dias contas, como do Minha Casa Minha Vida, como do ProUni, como Bolsa Família, e depois pagar o banco. E aí, claro, alguns dias depois, pagou o banco, que repassou em dia os recursos para os programas que são importantes para o nosso povo. Ou Minha Casa Minha Vida não é importante? Salvar o nosso povo do aluguel? Ou o ProUni não é importante, que colocou 1 milhão de jovens estudando, com bolsa do governo federal? Ou salvar famílias, tirar da miséria, com o Bolsa Família não é importante? Aí, por pôr a conta em dia e ter que pagar juro para o banco, a presidenta Dilma foi denunciada como criminosa e que deve deixar de ser presidente da República, porque investiu muito nas áreas sociais. Ora, aí vem outras acusações, mas o desemprego. Quando que no Brasil não teve desemprego? Aliás, nos governos do passado e apoiadores do governo do passado que querem o impeachment, o desemprego era maior, chegou a ser mais que 20%. Agora, o desemprego no Brasil está alto, perto de 10%, menos de 10%, entre 8% e 9%, mas é a menor taxa. No pior momento do nosso governo, é a melhor taxa de desemprego que outros governos adversários apresentaram. Aí você vai olhando o presidente da Câmara, com um grupo de deputados, com um grupo de apoiadores, criando factoides, criando instabilidade, não fazendo o papel dele como presidente da Câmara, não aprovando a LDO, não aprovando o orçamento e apresentando pautas bombas que foram votadas no Congresso e depois vetadas pela presidente Dilma. Para concluir, deputado. E depois o veto confirmado. Ora, não há crime, não há má-fé da presidenta Dilma. Não
é possível um golpe. Portanto, a população paranaense e brasileira não aceita o golpe. E não haverá golpe. Portanto, o nosso governo já aponta indicadores melhores para o ano que vem. Tanto da inflação, quanto da geração de emprego. Então, portanto, o fundo do poço, na questão econômica, chegou, estamos trabalhando para sair, mas o fundo do poço no nosso governo é melhor do que todos os indicadores. Para concluir, deputado. O fundo do poço no governo da presidenta Dilma tem dados melhores do que o melhor. Então, não se sustenta o impeachment. Isto é golpe, não aceitaremos.